Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Engenharia. Quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é bastante pedido aqui no canal, que é o dimensionamento de viga curva, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero passar dois recados para vocês. O primeiro recado é sobre a nossa live, tá? A live que vai acontecer no dia 15 de novembro agora, na semana que vem, que será o lançamento do nosso curso de fundações, tá? Então, se você quer dar um upgrade aí na sua carreira, você que é engenheiro formado, você que está para se formar, você quer fazer um curso, o curso de fundações, então não deixe de assistir a live do dia 15 de novembro, tá? Vai ser o lançamento do curso, vai ter lá condições especiais para quem estiver acompanhando a live, né? Então não percam a live, tá? Dia 15 é feriadão mesmo, então dá para a gente acompanhar tranquilo. A live vai acontecer às 8 da noite, no dia 15 de novembro, na semana que vem agora. Certo, galera? Então daqui 5 dias essa live vai acontecer. Aguardo vocês lá. Segundo recado é o seguinte, em relação a esse vídeo. Galera, esse vídeo aqui é para quem já tem um certo conhecimento na área de dimensionamento de elementos de concreto, tá? Então, se você não sabe dimensionar uma viga, você não sabe dimensionar o estribo da viga, a armadura longitudinal, esse vídeo não é para você, tá? Assista alguns vídeos aí, tem a série completa do Difícil no canal, assista aí os vídeos que eu falo sobre dimensionamento de vigas e tudo mais, para você entender o que a gente vai fazer aqui. Porque eu vou partir aí do princípio que todos que vão assistir esse conteúdo já sabem dimensionar uma viga convencional. Ó, Felipe, eu já sei dimensionar uma viga biapoiada, eu já sei dimensionar uma viga em balanço, agora me falta aprender uma viga curva, tá? Então vocês vão aprender neste vídeo aqui. Em relação ao método que eu estou utilizando nesse vídeo aqui, é o método que eu mesmo desenvolvi, tá? Então vocês não vão encontrar em nenhum livro, vão encontrar, foi um método adaptado, logicamente, um método de dimensionamento de viga submetidas a momento torsor, que aí eu adaptei para dimensionamento de vigas curvas, tá? Que o grande vilão aí das vigas curvas é justamente o momento torsor que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, foi uma adaptação que eu fiz para o dimensionamento desses elementos. Existem outras maneiras, a maneira mais conhecida aí, acredito eu, que seja a maneira das infinitas seções, né? Que a gente faz lá uma curva, né? A gente desenvolve essa curva, encontra uma seção infinitesimal dessa curva, e aí faz a integração dessas seções infinitesimais e encontra tensão para cada uma delas. Então, é um método muito mais complexo de se trabalhar, né? Que eu não utilizo no meu dia a dia, quando eu preciso fazer alguma verificação ou outra, eu utilizo esse método que eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, fica aí bem claro que esse método que eu vou mostrar é o método que eu desenvolvi, método próprio, certo? Vocês podem usar, basicamente aí vai ficar dentro da norma, até com uma armadura um pouquinho maior do que a norma exige, mas vocês vão ficar dentro da segurança, certo? Então vamos lá, como é que funciona esse método? Vejam só, eu tenho aqui, já desenhei aqui previamente a nossa viga curva. O que nós temos? Nós temos aqui uma viga curva que ela tem 1,5 m de raio, tá? É como se fosse um semicírculo, né? Como se fosse, não, é um semicírculo aqui nesse caso, que tem 3 metros de diâmetro e 1,5 m de raio, né? E qual que é o conceito desse método? Eu transformo essa viga curva aqui em uma viga em balanço, certo? Por quê? Essa viga curva será uma viga em balanço e essa outra viga curva
também será transformada numa viga em balanço. Imaginem que são duas vigas em balanços que se encontram ali, né? Uma, a gente vai desconsiderar essa inter-relação entre uma e outra, até porque elas são simétricas. Como elas são simétricas, essa ponta aqui ela não agrega resistência nenhuma. O que vai agregar resistência é essa seção aqui, ó, do pilar e dessa viga aqui que passa para esse lado, né? E até mais ou menos aqui, ó, metade desta viga aqui, dessa viga curva. Daqui para frente, galera, é só peso que vai agregar, né? Mas a gente vai dimensionar para o trecho todo aqui dessa viga. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa viga curva aqui, ó, esse 1/4 de círculo, em uma viga em balanço. Esta viga em balanço aqui tem exatamente a metade do desenvolvimento desse semicírculo. Vejam só, vou cotar essa viga aqui, ó. Ela tem 4,71 dividido por 2, vai dar 2,35,5 mais ou menos. Aqui está arredondado para 2,36. Então, o que eu fiz? Eu peguei esta curva aqui, né, esse 1/4 de curva, e transformei em uma viga em balanço. Tá? Esse é o conceito principal dessa maneira de resolução que eu faço. Tá? Transformei essa viga curva em uma viga em balanço. Tá? Entendido isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver o dimensionamento levando em consideração isso daqui. O que vai ser gerado nesta viga? Vejam só. O que eu tenho de tensões trabalhando nessa viga? Eu vou ter 3 preocupações aqui. Eu vou ter uma cortante, né? Então, essa cortante, ela vai ter um valor aqui, ela vai ter esse formato aqui, a cortante. Eu vou ter um momento, certo? O momento ele vai ter este formato aqui, ó. Certo? E eu vou ter um momento torsor, que nós vamos calcular também nesse vídeo. Então vai ser um vídeo longo, né? Mais de meia hora, 40 minutos. Então eu vou tentar lançar num vídeo só. E o momento torsor que vai ser isso aqui, ó. Ele vai ser um momento torsor que nós vamos utilizar para a viga toda. Esse momento torsor, ele vai ser igual ao meu momento máximo, já adiantando para vocês. Por quê? Porque momento não é força vezes distância. Eu tenho aqui essa viga, né? Ela vai gerar um momento que vai ser equivalente a 1,5 vezes esta carga aqui, desenvolvida, né? Lógico que é uma carga distribuída, então ela vai dar mais ou menos no meio desse vão aqui, mas vai ser basicamente isso, é carga vezes distância. Nós podemos fazer isso de duas formas. Ou fazendo pelo método de força vezes distância dentro da realidade, digamos assim, né? Que é o mais usual, que é utilizar esse 1,5 mesmo, ou fazer direto considerando essa medida de 2,36. Que assim, né, eu estou utilizando ali o mesmo conceito, porém fico ainda um pouquinho dentro da segurança. Tá? Posso fazer das duas maneiras. Né? Vou fazer aqui da maneira mais simples para vocês. Então nós temos esses dois momentos, né? Um momento torsor e um momento simples, digamos assim, e uma cortante. A cortante a gente usa para dimensionar as armaduras transversais, o momento para calcular as armaduras longitudinais e o momento torsor para calcular as armaduras transversais de torção e armaduras longitudinais de torção. Certo? Esse é o conceito básico, certo? Então vamos lá. Vamos fazer esse roteiro para vocês entenderem como é que funciona. Quais as informações que nós precisamos aqui? Preciso da seção da minha viga, que é uma seção que eu já defini. Digamos que essa seção veio lá de projeto ou qualquer coisa assim, que vai ter um H
de 0,50 metros, os 50 centímetros aí, como vocês preferirem. Um BW, que é a largura dessa seção, de 25 centímetros. Outra dica que eu dou para vocês é, quando vocês estiverem trabalhando com viga curva ou com viga submetida à torção, trabalhem com uma largura um pouquinho maior do que o convencional, né? O que é o convencional? É 15, 20 centímetros. Eu estou trabalhando aqui com 25, tá? Mas poderia trabalhar aqui com 30, 35 centímetros, né? Que eu ainda estaria mais a favor da segurança e até economizaria na parte de armadura. Por quê? Porque o momento torsor ele vai ser absorvido pela seção de concreto. E a seção que mais absorve é a seção da largura, tá? Então, quando a gente aumenta essa largura, a gente aumenta a inércia, e aumentando a inércia, esse momento torsor acaba sendo absorvido de uma maneira, né, mais fácil, digamos assim, certo? Então, trabalhem com uma largura um pouquinho maior do que o convencional. Tem um cobrimento, né? O cobrimento aqui eu vou considerar como cobrimento de 3 centímetros, então 0,03. E com o cobrimento eu consigo encontrar a altura útil, né? Esse cobrimento aqui já está considerando a armadura, uma bitola lá de mais ou menos, né, 6 milímetros, 8 milímetros. Então, já estou considerando aqui. A altura útil será a altura, né? A altura total da viga menos o cobrimento. Então, H menos C. Deu 0,47 metros. Tenho que colocar o raio da minha viga curva, né? O raio da viga curva que nós já encontramos aqui, ó, nesse desenho, que vai vir lá de projeto, de 1,5 metro. Então, 1,5 metro é o raio da nossa curva. Então, vou colocar aqui, raio, com R minúsculo mesmo, vai ser 1,5 metros. Encontrando o raio, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o comprimento desta viga em balanço aqui, ó, esses 2,36. O que é esses 2,36? É a quarta parte de um círculo de raio 1,5. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o perímetro desse círculo e dividir por 4. Então, para quem não se lembra, vou colocar aqui como L, né? Para calcular o perímetro é 2 vezes π vezes R. Esse é o perímetro. Eu vou dividir por 4 porque eu quero a quarta parte desse perímetro. Dá 2,35 metros aí, que é a quarta parte desse círculo de raio 1,5. Certo? O que eu vou colocar aqui? Só para a gente checar depois. Um LM. O que é esse LM? Vai ser o comprimento, se eu quiser calcular o momento, com a medida de 1,5. Né? Porque o momento é força vezes distância. A distância real é 1,5, mas eu vou utilizar 2,36. Tá? Depois a gente faz lá para ver a diferença. Então, meu LM vai ser igual R, que é o raio do meu círculo. Então, 1,5 metros. Preciso também das resistências do concreto, o FCK, no caso, que eu vou usar um FCK de 30 MPa. Em obras que eu faço, eu não utilizo FCK menor do que 30, a não ser para fundações, né? Porque aí muitas vezes não tem por que utilizar um concreto muito alto. Mas para elementos estruturais, vigas, pilares, laje, eu uso apenas concreto de 30 MPa. Maravilha. Em relação às características geométricas da minha viga, está tudo aí, né? Resistência do concreto, está tudo certinho. Agora faltam as informações do quê? De peso próprio da viga e a carga que eu vou aplicar nessa viga. Felipe, não sei encontrar carga na viga, como é que eu faço? Clica aí no cardzinho que está aparecendo para vocês aí em cima, que é de como encontrar carga na viga. Tá? Aqui eu já vou colocar a carga direto.
né? Já encontrei a carga da viga por área de influência da laje e já vou aplicar essa carga diretamente aqui no meu elemento. Primeira carga que nós temos que colocar, deixa eu colocar aqui um textinho, cargas, né? Será carga de peso próprio. Então, vou chamar aqui de PP. Será o quê? H vezes BW vezes o peso específico por metro cúbico do concreto armado. Quanto que é esse peso específico por metro cúbico? 25 kN, tá? Então eu tenho 3,12 ou 3,13 kN devido a peso próprio de uma seção de 50 por 25. Certo? Então esse é o peso próprio da viga. Eu tenho uma sobrecarga. A sobrecarga desta viga, vou chamar de SC, será uma sobrecarga de 9 kN. Tá? Então tem uma sobrecarga de 9 kN. Por consequência, eu tenho uma carga Q. O que é a carga Q? É a soma dessas duas cargas, o peso próprio e sobrecarga. Então, peso próprio mais sobrecarga. Vai dar 12,125 kN. Certo? Maravilha. Encontrando essa carga Q, eu vou encontrar qual é a carga pontual. Certo? Essa carga pontual é a multiplicação desta carga distribuída, porque aqui eu tenho kN por metro, né? Uma informação importante que eu esqueci de colocar, kN por metro. Então eu tenho 12,12 kN por metro de carga distribuída e eu vou encontrar uma carga P, que será a carga total multiplicada pelo vão que eu tenho aí da minha viga em balanço, né? Que será então Q vezes L, 28,56 kN, certo? Então essa é a carga total distribuída, como se ela tivesse aplicado em um único ponto. Cálculo da cortante máxima, que será esse mesmo valor aqui, né? Porque a cortante se acha dessa mesma forma, mas eu vou colocar aqui só para exemplificar para vocês. Então, cortante máxima, que eu vou chamar aqui de VK, que será Q vezes L também. Então, essa é a minha cortante máxima, que terá exatamente o mesmo valor, de 28,57 kN. Então, essa é a cortante máxima. Encontrando a cortante máxima, nós vamos encontrar o momento. Vou colocar aqui, ó, momento. Vou encontrar o momento em kN metro, depois kN centímetro, que é o que nós vamos utilizar para encontrar as armaduras depois. Eu tenho que estar com a unidade de kN centímetro para encontrar as armaduras. Então é só um ajuste de unidades. Vai ser P vezes L sobre 2. Certo? Então esse é o meu momento. 33.657 kN metro. Vou encontrar aqui um momento, que é o mesmo momento, só vou ajustar as unidades, tá? Que vai ser o M' vezes 100. Só estou ajustando a unidade de metro para centímetro. Vai dar 3.365,7 kN centímetro. Certo? Então, encontrei o momento aqui, né? Que é o P vezes L sobre 2. Momento de 33,65. Essa aqui é a equação para momento em viga em balanço. Tá? Cálculo da armadura longitudinal, porque eu já tenho o momento, portanto, eu posso calcular a armadura longitudinal para este momento aqui. Certo? Muito simples. Até aqui, segredo nenhum. Uma viga convencional. Então, será cálculo
da armadura longitudinal. Como é que eu faço para calcular a armadura longitudinal? Eu vou utilizar o método do KC/KS, tá? Que é através da tabela KC/KS. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vou encontrar o KC primeiro. KC será BW em centímetros. Eu tenho BW aqui em metro, certo? Então, o que eu preciso fazer? Multiplico por 100 para ajustar as unidades. Estou simplesmente ajustando as unidades. Vezes D ao quadrado em centímetros também. Então, vai ser D vezes 100, tudo isso ao quadrado, dividido pelo meu MD. O que é o MD mesmo? É o M vezes 1,4. Tenho aí um KC de 11,72. O que eu posso fazer com esse KC? Venho aqui nesta tabela do KC/KS, nós já utilizamos várias vezes aí no canal. Venho aqui na coluna do C30, que é o concreto de 30 MPa, e vou encontrar aquele valor aqui, ó, de 11,72. Tem um valor aqui de 11,7, ó. Vou usar esse valor. Venho aqui para a coluna do KS na armadura CA50, que é o aço que eu estou utilizando, e eu tenho um KS de 0,024, certo? O que eu faço? Encontrei o KC, encontrei o KS, só me resta calcular a armadura. KS é 0,024. Vou calcular a armadura longitudinal simples para esta viga. Não é armadura considerando torção, nada disso. Então vocês vão ver daqui a pouquinho como se faz as considerações da torção. Isso aqui é armadura simples, como se fosse uma viga em balanço simples. A S será KS vezes o meu momento, vezes 1,4, dividido por D em centímetros. Então, eu tenho o D em metro, multiplico por 100, tenho o meu D em centímetros. Eu vou precisar de uma armadura de 2,4 centímetros quadrados. Tá? 2,4 centímetros quadrados é o quê? Vamos colocar aqui, encontrar uma quantidade de barras. Então, eu tenho aqui o AS dividido por uma bitola que eu quero utilizar. Por exemplo, bitola de 10 milímetros, que tem uma área de aço de 0,8 centímetros. Vou precisar de 3 barras de 10 milímetros para conseguir compor essa armadura aqui. Essa necessidade de área de aço. Tá? Então, se eu tivesse uma viga em balanço com esse momento, com uma simples armadura de 3 φ de 10 milímetros, já conseguiria compor essa viga. Porém, não é uma viga em balanço simplesmente. É uma viga curva que tem momento torsor. Tá? Então, essa é a armadura longitudinal simples. Encontrando a armadura longitudinal simples, o que nós temos que fazer? Encontrar qual é a armadura transversal simples também. Tá? Então, eu vou pular aqui para a próxima página e vou encontrar a armadura transversal. Cálculo da armadura transversal, que é o estribo. Né? Para quem não está familiarizado aí com o termo armadura transversal, são as armaduras dos estribos. Para calcular a armadura dos estribos, eu calculo com base na cortante máxima. Cortante máxima, eu vou encontrar o meu VSD, que será a cortante que eu vou utilizar para os meus cálculos, que é o VK, que é a cortante máxima que eu calculei lá atrás, vezes 1,4. Tá? Então, eu tenho uma cortante de cálculo aqui de 39,9, quase 40 kN. Né? Então, essa é a cortante que está atuando na seção de concreto.
Como que eu faço para verificar se a minha seção de concreto ela vai resistir a essa cortante? Eu tenho que encontrar um fator que é conhecido aí como VRD2. O que é esse VRD2? É a cortante que a minha seção de concreto é capaz de absorver, certo? Então, VRD2, como é que eu calculo o VRD2? Eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui que está nessa tabela que eu vou mostrar para vocês. Essa tabela aqui, ó. Esse é o modelo de cálculo 1 para estribos a 90 graus, certo? E eu tenho aqui, ó, VRD2. Essa equaçãozinha já está simplificada, é lá da apostila do Paulo Sérgio Bastos, tá? Então essa planilhinha aqui está na apostila do Paulo Sérgio Bastos e também vai estar na nossa apostila do curso de fundações. A gente vai usar bastante também essa tabelinha aqui. Eu tenho aqui, ó, concreto de 30 MPa, o meu VRD2 é 0,51 vezes BW vezes D. Então, esse VRD2 aqui é a cortante que a minha seção de concreto é capaz de absorver. Então, vai ser 0,51 vezes BW em centímetro vezes D em centímetro. E vejam só, eu tenho um VRD2 de 599 kN, mais de 10 vezes maior do que a cortante que está sendo solicitada lá na minha seção de concreto. Então, meu concreto tem muito mais capacidade de absorver essas tensões do que está sendo solicitado, né? O que isso significa? Que eu não vou ter o esmagamento das bielas, né? Porque as armaduras transversais são calculadas com base naquela teoria das bielas, que é como se fosse uma treliça dentro da minha viga de concreto. Já expliquei aqui várias vezes também no canal. Então, está muito abaixo da capacidade da minha viga. Então, eu não vou ter problema com o esmagamento da biela. Posso até colocar esse textinho aqui, ó. Não vai ocorrer o esmagamento das bielas de compressão. Certo? Lembrando, galera, eu vou deixar para vocês esse memorial de cálculo, tanto em Mathcad, para vocês poderem usar, quanto em PDF, para quem não tem Mathcad. Mas Mathcad vocês podem baixar gratuitamente lá no site da PDC, parece? PDC, que é a empresa que faz esse software. Essa é a versão gratuita, né? Dá para a gente fazer tudo isso daqui, esse roteiro de cálculo lá, certo? Então vocês podem usar esse roteiro que eu vou disponibilizar para vocês. Beleza. Qual que é o próximo passo? Já verifiquei as bielas. Não vai ter esmagamento das bielas, então eu posso calcular uma armadura para resistir a essa cortante. Se necessitar de armadura, na verdade. Como é que eu faço para calcular a armadura mesmo? Para calcular a armadura, nós temos que encontrar aquele VC. O VC é a quantidade de cortante, né, que a seção de concreto é capaz de absorver sozinha, digamos assim, né? Então, o concreto ali, devido à sua característica, né, ele tem a capacidade de resistir a uma boa parte dessa cortante. Então, se eu tenho uma cortante solicitada aqui de 40 kN, boa parte dessa cortante, ou toda essa cortante, pode ser absorvida simplesmente pelo concreto, né? Então, eu vou encontrar esse VC, que é a parcela da cortante que o concreto é capaz de absorver. Tá? Então, como é que eu faço para encontrar esse VC? Eu tenho que encontrar 3 coisas antes, que é o FCTM, que é a capacidade de resistir à tração desse concreto, o FCTK inferior e o FCTD. Tá? Então, vamos lá, encontrar o FCTM. O FCTM, ele
que é 0,3 vezes raiz cúbica de FCK ao quadrado. Tá? Isso eu já comentei com vocês no vídeo onde eu faço o dimensionamento das armaduras transversais lá na série do edifício completo. Eu falo lá com mais informações em relação a esse FCTM, FCTK, FCTD. Tá? Tem até uma tabela que eu utilizei lá que já tem todos esses valores calculados, mas aqui eu vou fazer calculando para vocês. Então, o meu FCTM é de 2,89 MPa, que é essa unidade aqui. O meu FCTK, TK-INF, será de 0,7 vezes o meu FCTM. Tenho 2,028 MPa. E o meu FCTD, que eu vou chamar aqui de FCTD linha, porque eu vou ter que fazer uma conversão de unidade, vai ser o meu FCTK inferior, dividido por 1,4, que é o fator de ponderação aí do concreto. Eu tenho um FCTD de 1,45 MPa, porém eu tenho que converter esse FCTD para kN por metro quadrado. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar por 1000 FCTD, linha vezes 1000. Então, ajustei as unidades. Tá? Tem uma tabela, deixa eu só encontrar essa tabela aqui. Essa tabela, que é essa daqui, ó, está na nossa apostila lá do edifício completo, ela tem todos os valores já de FCTM, o FCTD, todos esses valores aqui, ó. Por exemplo, para 30 MPa. Vejam só, deixa eu aumentar aqui. Para 30 MPa aqui, eu tenho os valores que eu calculei lá. FCTD, que é de 1.448 kN por metro quadrado, que é justamente o que nós calculamos aqui, ó, 1.448 kN por metro quadrado. Certo? Nessa tabelinha, eu vou deixar disponível essa tabelinha para vocês, tá? Para vocês não precisarem ficar calculando FCTM, FCTK inferior e FCTD, certo? Que são as características aí do concreto a resistir aos esforços de tração, para a gente conseguir calcular aí essa cortante, né? Para ver quanto que ele vai conseguir absorver dessa cortante. E finalmente eu posso calcular o meu VC, ou também como é chamado de VC0, que será 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D em metros mesmo. Porque eu estou aqui com a unidade de metros, então não preciso multiplicar por 100. E vejam só, eu consigo absorver com a seção de concreto 102 kN. Ou seja, eu consigo absorver a cortante solicitada e mais um pouco ainda, sobrou. Né? O concreto consegue absorver sozinho, sem precisar de armadura transversal, né? Teoricamente. Então, quando isso acontece, nós vamos ter aqui, quer ver? Um VSW, que é a cortante para calcular as armaduras, que seria o meu VSD, que é a cortante solicitada menos o que seria absorvido pelo concreto, eu vou ter um valor negativo. Né? Quando esse valor é negativo, eu vou ter que calcular uma armadura mínima, porque o concreto sozinho conseguiria resistir a essas cortantes. Certo? Então é isso que significa quando eu tenho um valor negativo de VSW, que é a cortante para cálculo das armaduras transversais. Certo? Como que se calcula a armadura mínima para estribos? O meu ASW. Deixa eu colocar aqui a ASW mínimo. Vamos colocar só a ASW mesmo. Será 0,12 vezes
BW. Nesse caso aqui, o BW tem que ser em centímetros. Tenho 3 centímetros quadrados por metro de necessidade de armadura. Quanto que isso daria? Só para vocês terem uma ideia, vou encontrar o número de barras, que vai ser o meu ASW, dividido por 2 vezes uma bitola. Por que 2 vezes, Felipe? Porque eu tenho 2 perninhas em um estribo, né? Tenho uma perninha de um lado, outra perninha do outro lado. Então, 2 vezes uma bitola que eu quero utilizar. Por exemplo, a bitola de 6,3 milímetros, que tem uma área de aço de 0,315. Vou precisar de 4,76 barras em 1 metro. Então, eu posso encontrar o espaçamento, que é 100 dividido por N. Vai dar um espaçamento aí de 21 centímetros. Né? Então, posso utilizar lá 5 barras, por exemplo, com espaçamento de 20 centímetros. Certo? Isso daqui, armadura comum de estribo, sem considerar a parte de torção. Beleza? Acabou aqui, Felipe? Não. Agora vem o que mais importa, que é a parte de torção. Tá? Porque até o momento a gente calculou como se fosse uma viga em balanço normal, sem a influência do momento torsor. A partir de agora a gente vai calcular esse momento torsor, que nós vamos considerar como tendo o mesmo valor do momento lá. Tá? Então, dimensionamento a torção. Quando nós trabalhamos com torção, nós temos tanto que aplicar uma armadura longitudinal para a torção, que geralmente é bem carregada, e uma armadura transversal para a torção, que também geralmente é bem carregada. Então vocês vão ver que vai dar uma viga super armada, justamente por causa da torção. Então, calcular aqui, ó, o momento torsor, que será o meu momento vezes 1,4, tá? Que tem o mesmo valor do meu MD, que a gente calculou lá atrás. Certo? Aqui é quilonewton centímetro. Então, esse é o momento torsor, que vai ser aplicado aqui, neste trecho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Digamos, num oitavo desse círculo total, então vai ser aplicado nesse trecho aqui, apesar da gente vai armar a viga total com essa mesma armadura. Mas enfim. Então esse é o momento que vai ser gerar essa torção lá. Encontrando o momento torsor, eu vou encontrar aqui alguns outros parâmetros da nossa seção de concreto, que é a área em centímetros quadrados. Então vai ser BW vezes 100 vezes o H vezes 100. Certo? Estou simplesmente encontrando a área da minha seção em centímetros quadrados. Então vai dar 1.250 centímetros quadrados. Eu tenho que encontrar o perímetro, que eu vou chamar aqui de U, que é 2 vezes BW vezes 100 mais H vezes 100. Então esse é o perímetro da minha área de concreto. É em centímetros. Quando a gente está trabalhando com torção em vigas retangulares ou até vigas circulares, mas em retangulares é mais acentuado isso, a gente considera como se fosse uma seção oca, conforme vocês estão vendo aí nesse desenho. Essa seção oca, ela tem uma largura, que é uma largura conhecida aí como HE. Essa largura HE, ela é uma relação entre a área da seção dividida pelo perímetro. Né? Então é isso que nós vamos fazer, considerar uma seção oca. Vou colocar um textinho aqui, ó, considerando uma seção oca com parede HE, né, de espessura HE, nesse caso. Então, meu HE, ele tem que ser A dividido por o meu perímetro, que é U.
certo? Vai dar 8,33. Então, esse é o meu HI, que é a espessura dessa, digamos, seção oca que nós estamos considerando. Encontrando o meu HE, eu vou encontrar a área dessa seção oca, né? Considerando aí essa seção oca, que eu vou chamar aqui de AI. Vai ser o BW vezes 100 menos HE vezes o H vezes 100 menos HE. Então, eu vou encontrar a seção da minha viga, considerando como se ela fosse oca. E eu também vou encontrar o perímetro do eixo dessa seção oca. Então, eu tenho um perímetro aí do eixo dessa seção oca, que é o que eu vou utilizar, os parâmetros que eu vou utilizar para calcular a minha armadura transversal de torção, porque ela vai ter que trabalhar aí dentro dessa seção de concreto, que é uma seção oca, e a armadura longitudinal também, certo? Então, o meu perímetro do eixo da seção oca será 2 vezes BW vezes 100 menos HE mais H vezes 100 menos HE. Então, esse é o perímetro da seção, 116 centímetros, e lá em cima é centímetro quadrado. Tá? Então, eu tenho que considerar essa seção oca. Isso daí é do método, né, de dimensionamento de elementos retangulares à torção. Certo? Maravilha. Estamos acabando, hein? Feito isso, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a resistência da minha seção à torção. Tá? Da mesma forma que eu calculei a resistência da minha seção à cortante, que é o VRD2, eu vou calcular agora a resistência da minha seção à torção, que é uma equação bastante parecida. Até o nome é parecido, que é TRD2, que será 0,50 vezes 1 menos FCK dividido por 250, que isso daqui é familiar para quem fez o nosso curso do edifício completo, que é aquele ΑV. Né? O ΑV é 1 menos FCK por 250, vezes o meu FCD. O que é o FCD? O FCD é a resistência do concreto em kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4, minorado em 1,4. Né? Então, eu tenho o meu FCK aqui em cima, que eu coloquei, lá em cima, lá, que ele está com um valor de 30 MPa. Tá? Se eu for transformar isso daqui em kN por centímetro quadrado, eu tenho que dividir por quem? Por 10. Então, é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou pegar o meu FCK, dividir por 10, e tudo isso dividir por 1,4. Certo? Vezes a área da seção oca, vezes o HE, que é a espessura da seção oca, vezes seno de 2 vezes 45 graus. Por que 45 graus? Porque eu estou considerando que as bielas dessa seção que está submetida à torção têm uma angulação de 45 graus. Tá? Essa angulação ela tem que variar de 30 a 45 graus. Vocês podem trabalhar com uma seção média, que vai dar ali perto de 38 graus, né? Ou trabalhar com 45 graus, ou trabalhar com 30 graus. Isso aí é a escolha de cada um. Né? O ideal, em geral, se trabalha com a seção média de 38 graus, certo? Mas vamos fazer aqui com 45 graus, porque com 45 graus eu acho que já vai passar. E aí nós temos que comparar a resistência à torção, né, somada com a resistência à cortante, porque as duas ali elas vão trabalhar em conjunto, né, a resistência do concreto à cortante e resistência à torção são muito parecidas.
né? Então, eu tenho que fazer a seguinte relação. VSD dividido por VRD2, VRD2, mais TSD, que é a solicitação à torção, né? Que é o meu momento torsor, dividido pelo meu TRD2, tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Por quê? A soma da cortante, né, dividido pela resistência da cortante da seção de concreto, mais o momento torsor solicitado na seção de concreto, dividido pela resistência à torção da seção de concreto, tem que ser igual a 1 ou menor do que 1. Porque isso significa que a minha seção de concreto ela será, ao mesmo tempo, resistente à torção e resistente à cortante. Se esse valor for maior do que 1, 1.5, 2, o que você tem que fazer? Aumentar a largura dessa seção. Tá? Aumentando a largura dessa seção, você vai aumentar a inércia. Aumentando a inércia, você consegue resistir a esses esforços aqui. Certo? Se aumentar a altura também resolve? Ajuda também, mas em geral, aumente a largura. Tá? Porque quanto mais quadrada, digamos assim, a seção, melhor para absorver esses esforços. Certo? Então, isso significa, essa relação que nós fizemos aqui, significa que a minha seção de concreto ela vai ser resistente tanto à cortante quanto à torção simultaneamente. Certo? Então, maravilha. Feito essa consideração, eu já sei que a seção de concreto vai resistir à torção, eu posso calcular as armaduras longitudinais e transversais de torção. Então, vou colocar aqui a armadura longitudinal de torção, que será calculada da seguinte maneira. Vou chamar aqui de ASL de longitudinal e T de torção. Será o meu momento torsor, que é o TSD, que eu calculei ali em cima, dividido por 2 vezes a área da seção oca, vezes o meu FYK. O que é o FYK? É a resistência do aço minorada pelo fator de segurança do aço, que é de 1,15. A resistência do aço é de 50 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,15, que é o fator de ponderação do aço, vezes a tangente de 38 graus. Por quê? Porque para dimensionar a armadura, aqui nesse caso, eu estou considerando a 38 graus as minhas bielas de compressão e de torção, digamos assim, que é a média de 30 e 45. Né? Então, soma 30 com 45 vai dar 75. Dividido por 2 vai dar 37,5. Eu arredondei para 38. Tá? Poderia ter utilizado esse 38 aqui em cima também? Poderia. Vamos ver quanto que daria, se aumentaria aqui. Ó, iria diminuir, iria aumentar um pouquinho, na verdade. Ó. Posso usar 38 aqui. Ó. Certo? Vamos deixar com 38. Tá? Então, se eu estou usando 38 aqui embaixo, vou usar 38 aqui em cima também. Deu menor que 1, então estou satisfazendo aí essa relação. Certo? Só para a gente ficar com a mesma angulação aí das bielas que nós estamos considerando. Então, essa é a equação para a armadura longitudinal. E eu tenho uma armadura de 0,1 centímetro quadrado por centímetro. É 0,1 centímetro quadrado por centímetro. Quanto isso vai dar por metro? Vocês já vão saber. Dá uma armadura, vai dar 10 centímetros por... vai dar 10 centímetros quadrados por metro. Então vai dar uma armadura bem carregada. E aí a gente vai ter que somar com aquela armadura que nós encontramos lá em cima para encontrar a armadura total.
armadura transversal de torção, que a equação é basicamente a mesma. Só vai mudar um detalhinho que eu vou colocar aqui. AS transversal, AST, que ao invés de eu dividir por tangente de 38 graus, eu vou multiplicar aqui em cima por tangente de 38 graus. Tá? E aí eu vou encontrar a armadura transversal que deu 0,061 centímetros quadrados por centímetro. E aí eu posso encontrar, nesse caso aqui da armadura transversal, o número de barras, que será 100 vezes o meu AS transversal. Por quê? Porque eu estou transformando de centímetro quadrado por centímetro quadrado por metro. Dividido por 2 vezes uma bitola que eu quero utilizar. 2 vezes, por exemplo, uma bitola de 6,3, que nem a gente tinha feito naquela hora, que dá 0,315. Nós temos 9,67 barras em 1 metro. Então, S será 100 dividido por N. Tem um espaçamento aí de 10,33 centímetros para essa armadura transversal de torção. Porém, o que acontece? Essa armadura transversal de torção, ela tem que ser somada com aquela armadura transversal simples que a gente calculou aqui em cima, certo? Teoricamente, tá? Eu poderia só deixar direto essa armadura de torção. Por quê? Porque eu não preciso de armadura de cisalhamento, né? Então, eu precisaria somar, se eu nem preciso de uma armadura de cisalhamento. Então, mas vamos somar aqui, porque se caso vocês forem utilizar esse mesmo roteiro e der uma armadura maior, aí vocês vão somar a armadura que foi calculada lá em cima. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Encontrar uma armadura longitudinal total. Armadura longitudinal total, que será a soma das armaduras. Aquela primeira armadura que nós encontramos aqui em cima, essa primeira armadura aqui, ó, de 2,41 centímetros quadrados, e essa armadura que nós encontramos aqui, ó, de 0,1 centímetro quadrado por centímetro. Como é que a gente faz, então? O meu AS TOT, que eu vou chamar aqui de AS total, será o meu AS, que eu calculei lá atrás, mais o meu AS LT, que é o AS longitudinal de torção, vezes 100, porque eu estou transformando de centímetro quadrado por centímetro quadrado por metro. Então, eu multiplico por 100. Tá? Somando as duas, eu tenho 12,4 centímetros quadrados por metro. Quanto isso vai dar? Vou encontrar aqui o número de barras. Posso fazer, por exemplo, que bitola que dá para a gente usar? Uma bitola de 16? Acho que uma bitola de 16 milímetros aqui vai dar bem, hein? Então vai dar o AS TOT dividido por uma bitola de 16 milímetros que tem uma área de aço de 2 centímetros quadrados. Tá? Então, dividido por 2 centímetros quadrados, tenho 6,2 barras de 16 milímetros. Então, aqui, ó, vou colocar 6 barras, vai? 6 barras de 16 milímetros. Posso colocar 7 barras ou 6 barras. Vamos colocar 6 barras, que eu acho que dá tranquilo. Agora, armadura transversal.
armadura transversal total, que será a soma da armadura que a gente fez lá atrás, né? O ASW TOT, que é o ASW total, será o nosso ASW que a gente calculou lá atrás, que é esse ASW aqui, ó. Aqui, ó, esse ASW, que deu 3 centímetros quadrados por metro, mais o AS transversal para torção vezes 100, que eu estou ajustando as unidades, tenho aí uma necessidade de 9,09 centímetros quadrados por metro. E aí, só encontrar aqui um número de barras, né, um número de estribos, que é o ASW TOT, dividido por 2 vezes uma bitola. Vamos escolher uma bitola de 8 milímetros. Vai dar um estribo bem grandinho aí, né? 5,6 barras em 1 metro. Então, o espaçamento será 100 dividido por ele. 17 centímetros de espaçamento. Certo? Então, nós calculamos todas as armaduras. Calculando todas as armaduras, eu vou fazer o detalhamento. Olha que bonzinho que eu sou, né? Vamos fazer o detalhamento, então, dessa seção. Vou fazer aqui uma seção de 25 por 50. Certo? Vou dar um offset aqui de 3 centímetros, que é o cobrimento. Vou dar um outro offset aqui de 0,04, que vai ser o meu estribo, de 8 milímetros. Certo? E aí eu vou colocar as minhas armaduras aqui dentro. Então, eu tenho uma armadura de 16 milímetros. Então, 16 milímetros, eu tenho um raio de 0,8, né, para dar 16 milímetros aqui, ó. Vamos ver só se deu certo. Tem que dar... Aqui ele está arredondando, mas é 1,6 aqui, 1,6 centímetros. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Eu tenho quantas barras que eu calculei lá? Tenho 6 barras de 16 milímetros. Então, eu vou colocar 4 aqui nessa camada de cima. E vou colocar mais 2 numa camada de baixo. Tá? Ah, Felipe, mas não tem que calcular uma segunda camada? Teoricamente teria. Teria que calcular uma segunda camada. Mas como essa armadura é uma armadura de torção, então essa armadura de torção, ela trabalha muito bem dessa forma que eu estou fazendo aqui. Porque a torção vai acontecer em toda a seção. Né? Então imagine que a torção está acontecendo em toda a seção aqui. Então essa armadura vai absorver também a torção da mesma forma que se tivesse todas as armaduras aqui em cima. Tá? Lembrando de deixar o espaçamento mínimo aqui de 2 centímetros de uma para outra. Tá aqui com 2 centímetros. Aqui está dando mais 2 centímetros, não precisa nem medir. Aqui nessa parte de baixo, que armadura que eu coloco? Eu vou colocar 20% da armadura total. Tá? Uma consideração que eu estou fazendo. Certo? Então, minha armadura inferior, vou colocar aqui, ó, ASINF, será 0,2 vezes o meu AS TOT. 2,47. Se eu for fazer com uma armadura de 10 milímetros, que é 0,8 centímetros, 0,8 centímetros quadrados, vou precisar de 3 barras. Então, venho aqui embaixo, vou colocar 3 barras de 10 milímetros.
certo? Uma consideração que eu estou fazendo. Pode considerar 20%, 15%. Aqui, a parte de baixo aqui não vai ter influência nenhuma. Como a nossa seção não tem mais do que 60 centímetros, nós não precisamos de armadura de pele, tá? Mas eu recomendo que vocês coloquem uma barra de 10 milímetros no meio da seção, tá? Para absorver aí possíveis tensões que possam causar fissuras aqui nessa parte aqui devido à torção. Então coloca uma armadura ali no meio da seção, de 10 milímetros mesmo, certo? Então aqui as armaduras da seção transversal, né, que são as armaduras longitudinais, e aí nós podemos fazer um detalhamento de toda a extensão aqui dessa viga, que eu vou fazer com 2,35 m, certo? E vou fazer aqui um pilar para eu fazer a ancoragem dessa armadura. Esse pilar vai ter 40 centímetros. Digamos que ele vem lá de projeto, essa informação, né, do pilar. Tem 40 centímetros. Certo? E aqui, lógico, essa viga não acaba aqui, né? Ela é uma viga curva. Então, eu vou colocar aqui essa seção, indicando que ela continua para cá. Certo? E aí, eu posso aqui detalhar as minhas armaduras longitudinais e as minhas armaduras transversais. Vou fazer aqui um detalhamento da minha armadura longitudinal primeiro. Vem aqui, ela vai até aqui. Vou dar um CP com essa mesma espessura dessa barra. E eu tenho que fazer aqui a ancoragem desta barra, neste pilar aqui. Né? Como é que eu faço a ancoragem? Vou dar um offset, que é o cobrimento desse pilar aqui, que é o cobrimento de 4 centímetros, digamos. E a ancoragem desta barra, ela tem que seguir a seguinte tabelinha. Essa tabela, deixa eu encontrar ela aqui, que é essa tabela aqui, ó. Para quem está se perguntando, essa é a nossa apostila de fundações, tá? Que é essa tabela aqui, ó, comprimento de ancoragem. Eu tenho uma barra de 16 milímetros, certo? E um concreto de 30 MPa. Na zona de má aderência, porque é uma armadura negativa. Então, eu tenho um comprimento de ancoragem de 53 centímetros, certo? Então, eu tenho que ter 53 centímetros de ancoragem, considerando o gancho, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho quantos centímetros aqui, ó, descontando o cobrimento? Eu vou ter 36 centímetros. Eu preciso de 53. 53 menos 36, eu tenho 17 centímetros que tem que ser aqui na curva. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma curva aqui, ó, de 17 centímetros. Vamos colocar 20 centímetros logo de cara? 20 centímetros aqui. Lógico, que ela não é reta assim, né? Eu vou fazer aqui como tá o nome do negócio? Fillet. Um fillet. Com raio de 2 centímetros. Não, 2 centímetros é muito pouco. Com raio de 4 centímetros. Raio de 4 centímetros. E aqui também. Então essa vai ser a ancoragem da minha armadura. Tem 36 centímetros aqui, mais 20, vai dar 56 centímetros no total. Certo? Armadura longitudinal. Aqui embaixo eu tenho as minhas armaduras daqueles 20%, né? Quem está assistindo até aqui, parabéns pela paciência. Eu sei que a grande maioria já desistiu. Você está assistindo até aqui, parabéns. Armadura aqui na parte de baixo. Não preciso de gancho aqui, porque não preciso ancorar. E as minhas armaduras transversais, né? As minhas armaduras transversais vão ser daqui até aqui. Elas têm 8 milímetros.
Cadê? Armadura transversal, é. Não, aqui tá com 10 milímetros. 10 milímetros é muita coisa, vamos colocar 8 milímetros. Vai dar fio de 8 milímetros a cada 10 centímetros. Cada 11 centímetros. Então, fio de 8 milímetros a cada 11 centímetros. Então, uma armadura bem carregada, né? Por conta aí da torção gerada por essa viga curva. Certo? O que nós podemos fazer agora? Só detalhar, colocar um texto aqui, por exemplo. O estribo será fio de 8 milímetros a cada 11 centímetros. Certo? Então, esse é o estribo. E nós temos aqui 6 fios de 16 milímetros, que são as armaduras longitudinais principais. E na parte de baixo, eu tenho 3 de 10. E aqui também, essas duas barrinhas aqui que eu coloquei, não é só, sem cálculo, só uma consideração que eu estou fazendo, que é 2 barras de 10 milímetros. Certo? Então esse é o detalhamento da minha viga, com a ancoragem, aqui, com os estribos, né, para absorver os esforços de momento torsor e o momento simples aqui, né, devido àquela viga em balanço que nós fizemos a consideração. Certo? Ufa, demorou, hein? Um vídeo bem longo. 1h14. Então deu um vídeo bem longo, mas estamos aí, calculando a viga curva desde o início. Certo? Então, basicamente é isso daí, pessoal. O cálculo de viga curva. Com essa consideração que eu faço. Certo? Existem outros métodos de calcular, mas essa é a consideração que eu utilizo. Certo? Lógico, aqui é uma coisa que eu não falei, se eu não tivesse essa ancoragem no pilar, se eu tivesse, por exemplo, uma continuação aqui dessa viga, que é o que eu falei no começo, né, que tinha uma continuação aqui, eu não precisaria fazer essa ancoragem, esse tipo de ancoragem aqui, né? E eu faria só a continuação desta barra aqui, para lá, né? Digamos assim. Então essa barra continuaria aqui para absorver esse momento negativo, que seria mais ou menos isso daqui, né? Teria um momento negativo aqui. Digamos assim. Teria um pico de momento negativo aqui. E eu puxaria essa barra para dentro dessa viga aqui. Certo? Então eu poderia fazer essa consideração. Aqui eu fiz o comprimento de ancoragem como se estivesse morrendo no pilar. Mas, em teoria, né, como eu disse lá no começo, eu tenho essa viga aqui, eu posso ancorar nesta viga aqui. Certo? Então, galera, eu espero que tenha ficado claro aí esse vídeo. Né? O vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que vai servir aí, poder ajudar muitas pessoas que tiverem com esse problema de viga curva. É lógico, o software faz isso, né? Automático, não precisa se preocupar em calcular na mão. Mas se você não tem software, precisa calcular uma viga curva, faça por esse método aí, você não vai ter problemas. Certo, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aí sua dúvida na seção de comentários, que se eu puder eu respondo para vocês. Maravilha? Aguardo vocês então no próximo vídeo e aguardo vocês lá na live no dia 15. Falou, pessoal, e até mais.